No último episódio, vimos como a fundação de Israel foi, para milhões, o cumprimento de uma antiga profecia bíblica, um retorno milagroso à Terra Prometida. Mas toda a história tem dois lados, e para o outro grande poder da região, a antiga Pérsia, hoje conhecida como Irã, este evento não foi uma bênção, mas o início de um confronto profético. E se eu te dissesse que para a vertente dominante do Islã no Irã, o fim dos tempos também envolve a vinda de uma figura messiânica, o Mahdi, e que o Estado de Israel é visto como o principal obstáculo para a sua chegada? Neste vídeo, vamos cruzar a fronteira e desvendar as profecias islâmicas que colocam o Irã em rota de colisão direta com Israel na batalha final pelo destino do mundo. Para entender a posição do Irã, precisamos entender sua fé. O Islã xiita. Diferente dos sunitas, a maioria dos xiitas acredita nos 12 imãs, sucessores espirituais do profeta Maomé. E eles acreditam que o 12º imã, Muhammad al-Mahdi, não morreu. Ele está oculto desde o século IX e um dia retornará para encher o mundo de justiça. Este retorno, conhecido como a vinda do Mahdi, é o evento central da escatologia xiita. Ele é o Messias esperado, e sua chegada será precedida por um período de grande caos, tirania e guerras, sinais que muitos líderes iranianos acreditam que já estamos vivendo. Mas onde Israel se encaixa nisso? Em muitas interpretações escatológicas islâmicas, tanto xiitas quanto sunitas, a criação de um Estado não islâmico na terra sagrada de Jerusalém é vista como uma grande injustiça e um sinal dos tempos finais. Jerusalém, ou Al-Quds, abriga a mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã. Para a liderança teocrática do Irã, estabelecida na Revolução de 1979, o Estado de Israel é visto como uma entidade sionista e legítima, uma base avançada do Ocidente no coração do mundo islâmico. E, em uma visão mais radical, é considerado uma força do Dajjal, a figura anti-messiânica semelhante ao anticristo, que o Mahdi deve derrotar para estabelecer seu governo de justiça. Isso explica por que o Irã não busca apenas um confronto político, mas uma guerra de desgaste com um propósito espiritual. O apoio a grupos como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza não é apenas geopolítica. Na visão de Teherã, é a preparação do terreno, o enfraquecimento do inimigo sionista para pavimentar o caminho para a batalha final e a vinda do Mahdi. Cada míssil lançado pelo Hezbollah, cada túnel cavado pelo Hamas, é visto por essa ótica como um passo na longa e paciente guerra escatológica. É um conflito onde o tempo terreno é medido em décadas, mas o objetivo é eterno, a purificação da terra sagrada para o retorno do Redentor. E aqui o mistério se aprofunda. De um lado temos uma nação, Israel, renascida com base em profecias de um retorno messiânico. Do outro, uma teocracia, o Irã, que luta para preparar o mundo para a chegada de seu Messias. Duas fés antigas, duas esperanças apocalípticas, ambas focadas na mesma pequena faixa de terra. Estaríamos nós hoje testemunhando o clímax inevitável de duas narrativas proféticas que, por sua própria natureza, não podem coexistir pacificamente? O confronto entre Israel e Irã é talvez mais do que uma guerra por território. É uma guerra de escatologias, uma batalha sobre como o mundo deve terminar. A visão do Irã lança uma nova luz sobre o conflito no Oriente Médio, transformando a geopolítica em teologia. O que você acha desta perspectiva? É uma justificativa religiosa para ambições políticas ou há um fundo de verdade profética nesta visão? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva enriquece nossa jornada. Se este vídeo expandiu seu entendimento, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. No nosso próximo episódio, vamos analisar esta figura ainda misteriosa para nós ocidentais, o Mahdi, e como os sunitas e xiitas o descrevem, e quais são os sinais do seu retorno em breve. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir e que a paz esteja com você.